Ei, gente! Hoje nós vamos conversar sobre o que é psicopatologia. Deixa eu fixar aqui os comentários. Psicopatologias da vida diária. Esse vai ser o tema de hoje. Psicopatologia da vida diária, da vida de cada um de nós. E nós vamos conversar sobre isso. Então vamos fixar aqui o comentário, nós vamos conversar sobre isso. E aí eu vou conversar sobre esses 3 livros aqui, ó, Psicopatologias da vida diária. E nós vamos falar exatamente uma aula que eu vou dar sábado, na turma nova na turma que começou em março, e o módulo vai ser Psicopatologia da vida diária. E eu vou dar uma palhinha para vocês, eu quis trazer uma palhinha para vocês. A psicopatologia da vida diária, ela é dividida em 3 aspectos: nas neuroses, nas psicose e nos transtornos mentais. Neurose, a gente já sabe, você já deve ter ouvido eu falar diversas vezes, que neuroses, nós temos as neuroses fóbicas, nós temos as neuroses histérica, aquelas que quando a gente não dá conta de alguma coisa, a gente transforma o nosso sintoma emocional em doenças físicas. E nós temos as neuroses fóbicas, quando a gente não dá conta de alguma coisa, nós transformamos as nossas questões emocionais em fobias, em transtorno de ansiedade, em transtorno obsessivo compulsivo. Nós transformamos em transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade noturna, que é a insônia, a síndrome do pânico. Então, são as diversas neuroses fóbicas. Ou nós transformamos nossos sintomas em neuroses compulsivas, que são essas repetições de padrões. Quando a gente usa drogas, quando a gente compra demais, quando a gente malha demais, quando a gente usa remédio demais, quando viaja demais, tudo que é exagerado, tudo que é compulsivo. Então tem os 3 tipos de neurose. Neurose não é patológico. Patológico, todas as vezes que a gente fala patológico, tem a ver com sofrimento, que traz um sofrimento para a pessoa. E aí eu tô lendo também essa revista, porque eu tô estudando um pouquinho para a aula que eu vou dar sábado. Eles já receberam a apostila, a turma de sábado agora. E amanhã começa o grupo de terapia da turma que começou em março, de sábado. E aí começa amanhã a psicoterapia grupal com abordagem psicanalítica, e que a gente trabalha a experiência emocional corretiva, a gente trabalha a Vera Lenglub com a mesa de bilhar, a gente trabalha esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente trabalha. Na Psicoterapias Breves, a gente trabalha esse livro. Se você é psicólogo, se você é psicanalista, esse livro tem até em PDF aqui no Google. Então a gente trabalha esse. Aqui também, ó, nesse pedaço aqui, como eu mudei a posição dos meus livros, aqui também eu tenho os livros do Zirman, Davi Zirman. Tem esses 3 livros do Zirman. Esses 2 aqui, Manual da Técnica Psicanalítica e Fundamentos da Técnica Psicanalítica, a gente tem em PDF na internet, se você não quer comprar. Então, as dicas do livro sempre eu dou. Esses aqui trabalham a psicopatologia no aspecto mais do DSM. Cadê o DSM? Onde está? Aqui. O DSM está aqui, ó. O DSM, que eu mudei os locais, então eu ainda não fiz a memória fotográfica, ainda não está onde está o livro, não. Então, a psicopatologia que usa a medicina psiquiatra é aquela que trabalha com os transtornos e com as psicoses. E a psicopatologia da vida diária que Freud falou, do compêndio, esse compêndio aqui que Freud falou, ó, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, é o compêndio da Imago, o compêndio 6. Então, esse vai ser o compêndio que a gente vai estudar na aula de sábado. Esse livro, toda a obra do Freud tem em PDF, da Imago. Por que eu gosto da Imago e gosto da Companhia das Letras? Essa é a Companhia das Letras. A Companhia das Letras é essa, são as 2 traduções que vêm direto do alemão para a nossa língua portuguesa, são as 2 traduções. Então vamos falar um pouquinho especificamente o que é a psicopatologia da vida diária. Vai compartilhando esse live para todo mundo aí nesse aviãozinho que tá, manda para seus amigos para eles de repente assistirem. Aí tem essa revista, nenhuma dessas revistas mais vendem, né? Porque a Mente e Cérebro saiu, essa não é da Mente e Cérebro, essa aqui da editora da Ciência e Vida, da Scala, editora Scala. E aí eu gosto que essa aqui foi um especial que falou de psicopatologia, olha só. Essa revista, de repente, você acha em algum sebo, tá?
Depois que o vídeo for postado no feed aqui do Instagram e lá no canal de YouTube, você tira foto das coisas. Então eu vou ler aqui uma introdução para vocês entenderem. O foco para a psicopatologia, suas origens, história, definições, pluralidade, influência sofrida, elas passam por 4 questões: a orgânica, a psicanalítica, a do fenômeno e a psicológica. Então, psicossociológica, desculpe. E aí uma outra coisa que... Quantas pessoas têm algum tipo de jeito estranho e às vezes são por essas coisas que eles fazem sucesso, né? E a gente às vezes não acha que eles são pessoas que são aceitáveis, porque tem algo, porque eu não tenho nenhum papel aqui para fazer, mas eu vou fazer pequenininho aqui, para vocês entenderem a curva da normalidade. Deixa eu fazer aqui para explicar a vocês uma curva da estatística, que é para a gente entender algumas coisas. Então, isso aqui, ó, é a curva da normalidade. Aí o que está à margem, olha só o que é aqui para vocês entenderem. Essa é a estatística da curva da normalidade. A grande maioria das pessoas estão aqui, ó, aqui dentro, mas esses que estão à margem para cá e para cá são aqueles que às vezes não são compreendidos, e às vezes essa pessoa pode ser a gente. Isso aqui chama a curva da estatística da normalidade. A grande maioria, 80% da população, se move de uma forma mais ou menos padrão, não foge dessa estatística. E quem foge são as pessoas que a gente tem que estudar. Então, quem tem transtornos mentais, transtornos de personalidade, transtornos mentais são as psicoses. Transtorno de personalidade são aqueles 3 agrupamentos: o cluster B, o cluster A e o cluster C, que são os transtornos de personalidade. Então, nessa apostila que a gente vai trabalhar sábado, eu tô dando aqui um live, uma palhinha, porque eu tô estudando, eu senti vontade de vir explicar a vocês. E trabalha essas 3 questões: as neuroses, as psicoses ou os transtornos de personalidade, transtornos mentais, que está no DSM-5, e os transtornos de personalidade, que também estão no DSM-5. Para vocês entenderem o transtorno de personalidade, os 3 agrupamentos, tá aqui, ó. Aqui tem os 3 agrupamentos. Tem o agrupamento A, B e C. No agrupamento A, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu falar. Esse jeito estranho das pessoas serem, que a gente tem que aprender aqui, ó. Depois que o vídeo for postado, você tira print aqui também. Então, o agrupamento A são os esquizoides, são transtornos de personalidade. O esquizoide, os esquizotípico e os paranoide. O agrupamento B é o famoso cluster B, é os transtornos de personalidade antissociais, narcisista, borderline e histriônico. Inclusive, nós estamos com as 2 aulas agora desse mês. A gente vai falar sobre as características das pessoas abusivas e quais são os perfis das outras pessoas que se relacionam com eles. Porque eles são abusivos, mas eles se relacionam sempre com um tipo específico. Então, essa aula que a gente vai dar agora, a gente vai explicar essa parceria. O abusivo, qual é o tipo que ele atrai? Aí eu sugiro vocês assistir uma minissérie que está no YouTube, Dupla Identidade, da Glória Pérez, onde ela fala do transtorno de personalidade antissocial e ela fala do transtorno de personalidade border. Os 2 artistas que interpretam são Bruno Galhaço e a Débora Falabella. E é um caso real que ela fala daquele maior transtorno de personalidade antissocial, o psicopata que teve nos Estados Unidos, o Ted Bundy. E ele era um advogado e ele foi fazer psicologia para poder dominar mais as pessoas. E todas as pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, que é razão pura, busca para se relacionar a pessoas que são emoção pura, o border. E o agrupamento C são as pessoas transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade evitativo e transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que aí são os agrupamento A, B e C, que está no DSM. E hoje eu quero gastar mais um tempinho explicando para vocês quantas pessoas com comportamentos incompreendidos durante tanto tempo, eles acabam sendo considerados excêntricos, loucos e esquisitos. Isso é a psicopatologia da vida diária. Quantas pessoas estão... E às vezes a gente também, às vezes se sentem
desse jeito. Então, essas aulas de sábado, dia 22, o que é a palavra separando? Ó, psico, patos, sofrimento, patos, P-A-T-H-O, que seria origem, logia, logos, isso, conhecimento. Então, o que é psico? Psico é sopro, é aquela letra grega, assim, que parece um tridente, é o respirar, é o que é ânimo, é o que dá ânimo a gente, é o que são as questões emocionais nossas. Então, quando a gente fala da psicologia, é o estudo do ânimo, o estudo do que é a vida, do estudo do que é a alma das pessoas. Aí, quando a gente fala o que é psicopatologia, a gente não está estudando só o que é sopro, respirar, o que dá ânimo às pessoas, as coisas da alma. A gente também está estudando patos. Vários vídeos você já deve ter ouvido eu falar que patos é sofrimento. Patos é P-A-T-H-O-S, da origem, do grego. E patos é paixão, sofrimento. É a pessoa que adoece e que sofre. Quando a gente está apaixonado, a gente está adoecido e a gente está sofrendo. E logia é o estudo, é o discurso, é a razão, é o pensamento. Então, a psicopatologia como disciplina científica separada da psiquiatria existe muito recentemente, desde a época do Freud. O termo surgiu em 1878 com sinônimo de psiquiatria clínica, mas somente no início desse século XX foi criado um método patológico para compreender a psicologia normal pelo estudo do fato patológico. Eis a primeira definição do fato patológico, que foi em 1913. E o psiquiatra que deu origem a tudo isso foi o Carl Jaspin, que foi o que deu origem a esse termo psicopatologia, nesse sentido de entender mais aquilo que Freud construiu. Freud, quando ele fala da psicopatologia da vida diária, aqui no livro dele, aí ele fala dos xistes, ele fala dos atos falhos de linguagem, ele fala daquelas coisas do cotidiano, ó, o querido Freud, de 1906, quando ele escreve esse livro. Aí eu vou falar aqui para vocês o índice desse livro, ó, o que ele fala. O que são atos falhos? São esquecimentos de nomes, esquecimentos de palavras, esquecimento de sequências de palavras, são algumas lembranças da infância que às vezes estão encobertas, são os lapsos da fala, são os lapsos da leitura, os lapsos da escrita, os lapsos das intenções. Então, o Freud o tempo todo, nesse livro Psicopatologia da Vida Diária, ele construiu em cima dos atos falhos ou lapso. E ele vai construindo essa questão de entender a psicopatologia dessa forma. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para vocês que eu acho brilhante. O Freud é brilhante, né? E ele começa explicando com esse exemplo aqui, ó. Aí na obra dele tem esse exemplo aqui, ó. Que às vezes a pessoa faz o sem querer, mas o sem querer tem um sentido intencional. E um sentido intencional que vem do inconsciente, lá do nosso iceberg. Então, o esquecimento, ele não é um simples esquecimento, não é uma doença, perda de memória. A gente esquece porque a gente não dá conta de lembrar. E não dá conta de lembrar porque a gente tem questões dentro da gente que a gente não elaborou bem, então a gente esquece para proteger o inconsciente de lembrar das coisas. E vou voltar a falar agora mais na visão da psiquiatria. Ai, caiu. Vou falar uma coisa aqui desse livro. Esse aqui. Esse livro eu estudei na psicologia, porque nós vivemos uma era sindrômica e a gente tem que entender que a psicopatologia ela tem esses 3 estudos. Ela passa pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia. A psicopatologia à luz do DSM-5. Só que a luz do Freud, ela não passa, ela passa pelos atos falhos de linguagem, o sem querer, o que escorre do nosso inconsciente. A semiologia dos estudos da psicopatologia nesse livro fala do conjunto de sinais e sintomas que nós temos dentro da gente, que permite identificar a questão do que está acontecendo dentro de nós.
E Campbell, em 1986, define a psicopatologia como um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental, dos transtornos mentais, suas causas, mudanças estruturais e funcionais associadas a elas e as suas formas de manifestações. A psicopatologia, em ascensão mais ampla, pode ser definida como um conjunto de conhecimentos referente ao adoecimento mental dos seres humanos. E hoje as pessoas banalizam tanto, né? Por exemplo, um transtorno maníaco. O que Freud falava, maníaco, psicose maníaco-depressiva, que hoje é transtorno bipolar, as pessoas imaginam que hoje é uma coisa muito instável emocionalmente, é uma doença mental. E o Freud, ele se interessou um pouco pela essa psiquiatria mais recente, quando ele estudou com Jung, porque o Jung era psiquiatra, e aí foi aí que ele implantou os tipos de psicose, foi aí que ele falou um pouco, que ele estudou. E o Freud, como estava começando a descobrir uma teoria da psicanálise, então quando ele se envolveu ali com Jung durante uns anos, que o Jung foi discípulo dele, depois não deu certo. Jung começou a discordar dele uma questão do inconsciente, porque o Jung acreditava no inconsciente coletivo que vinha de outras gerações e o Freud não. O Freud acreditava mais um inconsciente até a barriga da mãe, que você traz essa carga instintiva e pulsional da barriga da mãe, que ela é movida pelo princípio do prazer e não pelo princípio da realidade, que o princípio da realidade já é o ego e o consciente. E foi nessas questões que eles discordaram e o Jung acabou abandonando Freud. A análise do Jung não é uma psicanálise, é uma psicologia analítica. E nós temos que lembrar isso aqui, ó. Que loucura ser cavaleiro andante ou segui-lo como escudeiro. De nós dois, quem louva o verdadeiro, o que acordado sonha doidamente, o que mesmo vendado vê o real e segue o sonho de um doido pelas bruxas embruxados. Carlos Drummond de Andrade, em Quixote, em 1974. Então a gente vive uma era sindrômica, uma era de conjunto de sinais e sintomas. Esses livros aqui são muito técnicos, eu acho que não vale a pena vocês comprarem, por isso que eu nem sugiro. Vou continuar falando aqui de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Então o marco aconteceu com Karl Jasper, que daí nasce a história da psicopatologia, vê bem, que é bem diferente da vida diária, que a vida diária são essas coisas corriqueiras que acontecem com a gente. Antigamente não tinha sentido, não tinha o sentido de doença que hoje é evidente que o termo patologia foi concebido como um movimento, uma agitação que a emoção surge quando a alma está em movimento, constituído o campo de sentir e comoção, o sentimento originado por um movimento forte. Patos quer dizer perturbação. Não é à toa que se diz que um homem apaixonado, ele fica perturbado e confuso. Temos aí a origem da oposição clássica entre razão e paixão. Os seres humanos são racionais e passionais. Na história do pensamento humano, procurou-se reduzir o psiquismo à sua parte racional e, em função disso, a parte não racional acabou ligado ao errado ou doente. Porém, não é preciso resumir o estudo de Patos, da sua dimensão negativa. O que nos diferencia dos animais não seria nossas emoções, mas a nossa razão. Por isso que nós somos seres racionais e não seres só emocionais. O sistema límbico, ele é o que é sede em todos os mamíferos, tem o sistema límbico, que é a sede das emoções, né? E só nós, os racionais, temos o neocórtex. Aí também é atrelada a neurociência, essa ciência, esse estudo da nova ciência do sistema nervoso, do cérebro, né? Que é a grande descoberta desses últimos 20 anos. Lembra que Freud, quando começou, ele começou pela neurologia, mas como não tinha os maquinários, lembra que quando Freud começou também, o neurônio não tinha sido descoberto ainda, que foi descoberto logo depois pelo Cajal, né? Na história do pensamento humano, procurou-se reduzir o psiquismo à sua parte racional. Em função disso, a parte não racional acabou ligada ao errado e ao doente.
Então, como que a gente tem que entender essas questões? Então, as pessoas que transbordam de emoções, não estou falando borderline não, mas as pessoas que transbordam de emoções são pessoas que precisam ser entendidas. Por isso que hoje, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que já vão para 4 meses, são 4 meses no dia 12, em setembro são 5 meses, tem pessoas que estão sofrendo demais. Tem pessoas que não estão sofrendo, mas tem pessoas que estão sofrendo demais. E o que eu vejo que essas pessoas estão sofrendo demais? Por que elas estão sofrendo? Porque elas não estão dando conta de entender que elas não conseguem racionalizar as coisas. Não é que a gente tenha que ser só racional, mas as pessoas que são mais racionais, elas têm uma probabilidade de ter menos sofrimentos psíquicos. E quem procura terapia? Quem quer resolver as questões que ela tem. E por que muitas pessoas continuam tendo problemas e elas não procuram? São as pessoas que não querem resolver o problema, que elas colocam a responsabilidade no outro. Como elas estão acostumadas a ser daquele jeito estranho demais, e elas acabam achando que errado é o outro, não ela. E todas as famílias convivem com essa curva da normalidade que eu desenhei aqui para vocês, meio porcamente, mas é porque eu não estou dando aula, essa curva da normalidade. Essas pessoas que estão tanto na margem para cá quanto na margem para cá, que não estão nesse grande agrupamento aqui, elas fazem o sofrimento acontecer nas famílias. E quem são essas pessoas? Aí agora eu queria conversar sobre essas pessoas. Quero fugir um pouquinho da coisa do Freud, quero fugir um pouquinho da coisa da psiquiatria, quero trazer mais para nós, para o senso comum. São aquelas pessoas que às vezes estão endividando a família, são aquelas pessoas que têm a mentira como prática delas. E como elas têm esse jeito desde sempre, elas sempre tiveram esse jeito, elas não buscam ajuda. E aí elas acabam fazendo a família adoecer, porque conviver com uma pessoa que tem esse aspecto psicopatológico são as pessoas que têm um conjunto de sinais e sintomas que são diferentes, mas elas são pessoas que se adaptaram a esse jeito. Aí a curva da normalidade, as pessoas que estão no meio, são essas que sofrem com essas pessoas que estão estranhas, são as pessoas estranhas, mas que elas não vão buscar ajuda. E elas não vão buscar ajuda, e quem tem que buscar ajuda? São as pessoas que estão na curva da normalidade. Deixa eu mostrar para vocês outras coisas aqui dessa matéria. Esse foi Galeno, médico, depois de Hipócrates. Hipócrates é aquele do pai dos fluidos, dos temperamentos, que inclusive sábado tem um live especial para membros, que eu vou falar sobre esses 4 temperamentos que a gente tem. Quando a gente entende esses 4 temperamentos, mas tem que ser membro do canal de YouTube, não inscrito, membro. E aí as pessoas se entendem mais. Deixa eu chegar aqui na matéria que eu quero mostrar para vocês. Hoje, a gente já sabe que se essas pessoas que estão estranhas procurarem ajuda para um médico, psiquiatra, no cérebro já vai conseguir mapear por que elas são estranhas. E aí, com isso, a corrente organicista atribui causas fisiológicas. E aí eu vou chegar agora na psicopatologia do Freud, que é a psicanalítica. Um dos livros mais populares da vasta obra do Freud foi esse que eu mostrei para vocês aqui, da obra da Imago, Psicopatologia da Vida Diária, da vida cotidiana. Vida diária e vida cotidiana é a mesma coisa. Psicopatologia da vida cotidiana. Um dos livros mais populares da vasta produção freudiana tem um título proposital, provocativo e paradoxal. Psicopatologia da vida cotidiana, ou uma psicopatologia que faz parte da vida de todo mundo e não apenas dos doentes mentais.
Fenômenos corriqueiros e aparentemente irrelevantes, tais como esquecimentos eventuais e pequenos lapsos e enganos do dia a dia, a emergência espontânea de um xiste e, sobretudo, os sonhos, revelam-se em expressões involuntárias de um patos, de um sofrimento fundamental do humano, irredutível a um registro meramente nosográfico, tal como expresso nas modernas classificações psiquiátricas, os desejos impregnados de nossas fantasias mais secretas, contra os quais inconscientemente lutamos nos nossos conflitos íntimos. Desta forma, Sigmund Freud produziu uma ruptura radical na história da psicopatologia da psiquiátrica, com a introdução do conceito de inconsciente, as tradicionais noções de normais, patológico, perdem seus contornos habituais. Sobre a perspectiva da psicanálise, o patos humano não é mais concebido a partir do âmbito do doente, mas como a expressão do irredutível, dos nossos desejos e dos nossos conflitos inconscientes. Aí, a partir da escuta atenta, não vou ler não tudo, porque vai cansar, mas se você botar psicopatologia da vida cotidiana, você pode ler no Google, bota no Cielo é SCILO, para você entender. Com isso, nós precisamos ter essa característica. Agora eu tenho um paciente agora, lá de Orlando, vou atender um paciente agora de Orlando, 2 horas, e esse live vai até aqui. É muito interessante essa matéria da psicopatologia da vida diária, que trabalha com xistes, que são esses deboches que a gente usa quando a gente não dá conta de ver as coisas no nosso inconsciente. E aonde que a gente consegue ver esse inconsciente? Só no set terapêutico, porque só no set terapêutico psicanalístico que você tem acesso ao seu inconsciente, que o psicanalista ele vai funcionar como um espelho para você acessar o seu inconsciente. E o seu inconsciente é acessado através dos seus atos falhos, aqueles trocadilhos que estão no seu inconsciente, os xistes, os seus sonhos. Nessas terapias que eu tive essa semana, eu tive 2 pacientes da terapia de grupo que queriam contar sonhos, como se a gente, psicanalista, fosse meio xamânico para interpretar o sonho. E a gente não interpreta. Quem interpreta os sonhos é o próprio sonhador, porque o sonho é um produto do inconsciente do sonhador. E são essas coisas que Freud vem e revoluciona a forma da gente entender. Eu estou colocando agora aqui, está ficando fixada aqui a placa de 100 mil inscritos lá do canal de YouTube. Lá a gente está chegando a 200 mil inscritos. Quiçá a gente chegue a 1 milhão para eu ganhar a outra placa dourada, porque a primeira placa que ganha são dos 100 mil primeiros, que é a placa prata. Depois vem a placa dourada com 1 milhão. Estou muito feliz porque o canal de YouTube tem crescido bastante, aqui o Instagram também. Assim, a gente já está atingindo 32 mil inscritos, graças a vocês. E eu gosto de saber que eu explico a psicanálise, a psicologia, para quase todas as pessoas terem acesso, não só aquelas pessoas que querem se tornar psicanalista, porque a psicanálise é um percurso, ela não é um curso, ela demanda de você ter um processo longo para ser psicanalista, porque a única certeza que você tem é que você começa, mas você não termina, e é um percurso que você passa pelo tripé. O tripé analítico está constituído pela teoria, estudar toda a teoria do Freud, que a nossa escola, as escolas são algumas correntes, mas eu sigo a corrente do Freud, eu gosto também do Bion, eu gosto do Winnicott, mas eu não sou muito fã do Lacan, não. A minha escola não tem a abordagem lacaniana, ela não trabalha com os cartéis, ela trabalha diferente. Cartel eu acho meio... O cartel, o nome já diz, né? Da economia, cartel é algo que está muito fechado. Então, e a mensalidade, ela não é... Todas as pessoas falam, gente, mas é online, tem que ser mais barato. Não, online dá muito mais trabalho. Se constituir um psicanalista online dá muito mais trabalho. Então a mensalidade é R$500. No ato da matrícula você vai pagar a primeira mensalidade de novembro, que a gente já está só com 3. Essas últimas 3 vagas estão difíceis de acontecer. E
rapidinho encheu, mas como eu quero chegar a 50 alunos, e a mensalidade é R$500, que você já paga agora, a de novembro, depois a segunda, dia 5 de dezembro, que você vai ter aula dia 23 e 24 de novembro, você paga uma taxa única de material, porque você vai ter no OneDrive, por mês, o material de cada módulo, então você paga uma taxa única de 500. Mas aí você tem que lembrar que em maio, você já tem que entrar no grupo de terapia, você tem que entrar, porque você tem que aprender grupo de terapia com abordagem psicanalítica. Você tem que entrar nesse grupo de terapia para você aprender a ver o que está no seu inconsciente, porque um psicanalista se constitui quando ele dá conta da demanda dele, e um psicanalista vai até onde ele deu conta das demandas inconscientes dele. Então é um curso que você vai ter início e depois você vai ter que ser supervisionado durante toda a sua formação em psicanálise. Mas lembra dessa fala, não é o diploma que constitui você, não fica preocupada, vai ter diploma? Sim, você vai ter o diploma, mas não é o diploma que te constitui, o que te constitui é o divã, é você, mas não necessariamente deitar no divã, o divã simbólico, de você ser uma pessoa que conseguiu ter acesso ao seu inconsciente. E você, como psicanalista, você vai até onde você consegue ir na sua análise. Frase do Freud e do Lacan, parafraseando os dois. E é muito legal isso. Mas também aqui no nosso instituto, você pode ter as lives exclusivas com um membro, que são de 15 em 15 dias, a gente faz live só para os membros e a gente faz um estudo. Porque às vezes, aí você tem que se tornar membro lá no canal de YouTube, é tudo no canal de YouTube, a gente não faz nada, é o canal de YouTube que faz tudo. Ou também pode fazer as aulas avulsas. Por exemplo, esse mês a gente vai ter a aula avulsa, dia 31 de agosto, o doutor Alexandre e eu vamos dar aula, e no dia 3 de setembro, que nós vamos explicar essas características, essas duplas de características, que a característica oral, como é que a gente se desenvolve, a característica anal, a característica do Édipo. Tantas pessoas estão fixadas no complexo de Édipo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem parafilia ou as anomalias sexuais, ela não declinou ainda do complexo de Édipo. Aí a gente tem várias parafilias ou anomalias sexuais, como Freud chamava. Nós temos necrofilia, bestialidade, zoofilia, pedofilia, que é um crime e que a pessoa tem que ser presa. Várias, né? E temos também o grupo de análise, o grupo de psicoterapia grupal. O último começa agora no dia 5 de outubro. Já estamos com as vagas encerrando, vai ser o último, pois eu não vou abrir mais esse ano, não. Então eu vou liberar agora, tenho 5 minutinhos, eu vou liberar para 2 perguntas relacionadas aos temas, ao que eu conversei, tá? Ao que eu conversei. O tema está fixado, se você chegou depois. Se for perguntas que não tem a ver com o tema, infelizmente não vou responder. Então vou liberar para 2 perguntas. Aí vocês podem perguntar que eu respondo. Não, nenhuma aula fica gravada. Todas as aulas são horário de Brasília. O curso de psicanálise eu tenho que ver os alunos. Não é aula gravada, não. A psicanálise se constitui com o olhar do psicanalista. E nenhuma aula do Instituto Cássia Rodrigues é vendida sem eu ver. São todas horário de Brasília. Para vocês saberem informações de aulas, essas coisas, manda mensagem lá para Débora. Não deixa comentário aqui não, porque ninguém responde aqui. É no 27, que é o DDD de Vitória do Espírito Santo, 99505-1960. Não adianta deixar comentário no YouTube, não adianta deixar comentário aqui no Instagram, que elas só mandam, vocês mandarem um WhatsApp para 27 99 505 1960. Vamos lá, outra pergunta, que não tem a ver com aulas gravadas, nem nada disso. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Uma pergunta aqui. Não tem. Obrigada, Kelly. Falando que Débora é ótima. Vamos lá, perguntas. Se não tem perguntas, eu vou já me preparar para o meu atendimento. Sem perguntas.
Assista o live que eu fiz ontem sobre a cultura do espetáculo, pra vocês entenderem o que é cultura do espetáculo. Vai ser postada no feed, depois vocês assistem de novo quem chegou agora. Ninguém tem mais perguntas, sem perguntas, então a gente vai desligar e eu vou pro meu atendimento da noite. Beijo no coração. Tchau, gente.